que vocês acham de um homem ir na lua de mel, e a hora que está lá na lua de mel com a mulher, ele vira para a mulher e fala assim: por que você não se torna diaconisa da igreja? Você separaria do homem já na lua de mel? Não? Foi isso que eu fiz com a minha esposa, e eu quero chamar ela agora, Pastora Kika. Dia 22 de agosto de 2009 nós nos casamos. Estava lá no meio da lua de mel, olhei para ela assim e falei assim: por que você não se torna diaconisa da igreja? Sabe o que ela falou? Eu aceito. E até hoje, a Kika serve o diaconato da nossa igreja, até hoje. Hoje ela tem um monte de função, mulher do Fabrício, mãe do Gabriel, mas continua sendo serva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero que você receba a mulher de Deus, aplaudindo bem forte o Senhor Jesus. Boa tarde, diaconato! Homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Tem diácono com sono aí? Então vira para quem está sono e fala assim: não pode mentir. Fala assim: se você der uma cochiladinha, vou te entregar. Não tem ninguém com sono não? Ô glória! Tenho certeza que você almoçou bem. Teve ânimo até para dançar forró agora, sim ou não? Você estava aqui dançando e eu falava assim: meu marido está acabando com a energia do povo. Meu Deus do céu, eu vou começar a pregar, esse povo vai dormir. Mas não acabou com essa energia não, né? Deu mais energia, sim ou não? Sim ou não? Até porque exercício não é para acabar com a energia, é para dar mais energia, não é verdade? Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo agora renova as suas forças, a sua energia, leva embora o seu sono, e você só vai dormir quando você chegar na sua casa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Você pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Quem quer ganhar uma pedrinha na coroa aqui hoje? Quem quer ganhar uma pedrinha na coroa? A coroa está nos aguardando lá no céu. Quem quer colocar? Talvez você já tenha muitas pedrinhas na sua coroa, mas eu vou dar a oportunidade de você colocar mais uma pedrinha. Quem quer mais uma pedrinha na coroa no céu? Levanta a mão. Então vamos fazer um combinado? Se tiver alguém aí do seu lado que começar a cochilar, você tem eu te dou liberdade e autoridade. Você dá um glória a Deus bem alto no ouvido desse irmão. Combinado? Eu faço combinado com meu filho, eu falo assim: vai ser assim e assim. Combinado? Ele fala combinado. Combinado, gente? Então vamos lá. Se o diácono fizer assim, ensaio, vamos lá, de novo. Nós estamos aqui pregando, o fogo está descendo, aí o diácono do seu lado começa. É assim que tem que ser, amém? Vamos lá então, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está lá no Salmo 78, a partir do versículo 70. Quiser tomar uma aguinha aí, pode tomar. Se precisar, joga a aguinha também no irmão. Faz o que for, gente, mas mantenha essa pessoa acordada, por favor. Amém? Salmos. Gente, o que eu estou fazendo ali? Parece que estou dando um susto em vocês, né? Essa falta é para não dormir mesmo, tá bom? Vamos lá então. Salmo 78, versículos 70 e 71 diz assim: eu vou ler na versão NVT, tá bom? Mas não tem problema aí, se tiver nessa daí não tem problema nenhum. Olha só o que diz: escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Versículo 71: tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiro e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui para mim. Havia uma necessidade na nação de Israel.
Israel estava precisando de um rei. E aí talvez você pode perguntar, mas Kika, cadê Saul nessa história? Saul era rei. Sim, Saul era rei. Mas Israel tinha necessidade de ter um rei que fosse dependente do Senhor. Pois você sabe que lá no tempo dos juízes não havia rei. E por diversas vezes, em diversos versículos, nós vemos lá em Juízes dizendo assim, ó, Israel não tinha rei. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Aqui fica claro, né, da necessidade de uma liderança. E aí então, Saul é escolhido para ser rei, começa bem, mas Saul vai tendo um declínio espiritual. Ele passa a tomar decisões com base naquilo que ele queria, em suas vontades, ao invés de decisões baseadas na vontade de Deus. Então agora Israel está como uma nação necessitada de um rei que fosse dependente do Senhor. E aí você conhece a história lá no 1 Samuel capítulo 16, quando o Senhor diz para Samuel, basta, eu rejeitei Saul, vá até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé. E você sabe que Samuel foi, chegou lá, passou por todos os filhos de Jessé, e só então no final é que se lembraram que havia Davi. E a promessa foi feita, diga assim comigo, a promessa foi feita. Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel. Só que no dia seguinte, vida normal, vida que segue, Davi volta a pastorear as ovelhas. E aí no Salmos agora 78, que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que o Senhor escolheu e o Senhor chamou Davi. Deus escolhe e Ele chama, diga comigo, Ele escolhe, Ele chama. Uma pessoa que ela é dependente de Deus, ela não precisa ficar preocupada se vão lembrar de você, se vão falar de você, porque não adianta esconder quem Deus já escolheu. Quando Samuel chega na casa de Jessé, você sabe que Davi é esquecido lá naquele pasto. Todos os irmãos dele passam por Samuel, mas não adianta esconder aquele que Deus já escolheu. Se o Senhor te escolheu, Ele mesmo te chama, e no mesmo momento Ele te tira da onde você está e coloca onde Ele quer te colocar. Aí nós vemos então, Salmo 78, o Senhor escolheu, o Senhor tirou Davi do meio do pasto. Mas como é que o Senhor fez isso? Qual foi a estratégia que o Senhor usou para tirar Davi do pastoreio de ovelhas e colocar como pastor de Israel? Olha só que interessante, 1 Samuel, capítulo 16, nós vemos que o rei Saul, ele estava perturbado, ficou endemoniado. Aí, falaram assim, vamos chamar o pastor Marcos, cadê o pastor Marcos Roque, não está aí? Chama o pastor Marcos Roque, para tirar demônio, que ele é muito bom nisso. Mas ele estava ocupado com a moça lá, lembra a moça que ele falou? Pastor Marcos Roque não veio. E aí falaram assim, epa, espera um pouquinho. Um dos servos de Saul disse assim, eu conheço, ah lá, chegou o tirador de demônio. Os servos de Saul viram que Saul estava endemoniado e falaram assim, chama o pastor Marcos Roque. Mas o senhor estava ocupado com a moça lá, entendeu? Aí chamaram Davi. Aí o senhor perdeu o trono, né, pastor? Que pena, né? Mas olha só, aí chamaram Davi. Só que olha só que interessante, 1 Samuel capítulo 16 diz assim, um dos servos disse, conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não é somente um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente, fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Saul estava perturbado. Seus servos falaram, precisamos fazer alguma coisa. Ache um músico, alguém que seja habilidoso, para que enquanto esse músico tocar, o demônio então deixa o rei Saul. E aí, interessante que esse servo, quando ele vai falar, eu conheço alguém,
Eu conheço um rapaz. Olha só, esse servo, ele dá várias referências a respeito de Davi. Ele cita várias características de Davi. Ele fala que Davi era um bom músico. Ele fala que Davi era um bom guerreiro. Ele fala que Davi era valente. Ele fala que Davi era sábio. Ele fala também que Davi era bonito. Mas o interessante é que ele fala assim, ó: mas acima de tudo, ele vive em comunhão com o Senhor. Nós podemos ter muitas características boas, podemos ter muitas qualidades, mas acima de tudo, o diácono precisa viver em comunhão com o Senhor. É a comunhão com o Senhor que fará a diferença na sua vida. É a comunhão com o Senhor que fará com que o seu nome seja lembrado no momento oportuno. E aí, depois que esse servo diz tudo isso sobre Davi, eu acho interessante o versículo 19, que diz assim: diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem. Olha lá, gente: envie-me seu filho Davi. Quem? Envie-me seu filho Davi. Quem? O servo falou que Davi era pastor? Falou? Ele falou que Davi era músico. Ele falou que Davi era guerreiro. Ele falou que Davi era valente. Ele falou até que Davi era bonito. Ele falou que Davi era sábio, falava bem, tinha boa aparência. Mas em nenhum momento ele falou que Davi era pastor. Saul estava precisando do que naquele momento? Do que? De um músico. Saul estava precisando de um músico naquele momento. Era um músico a necessidade dele. O servo falou: precisa de um músico? Conheço um músico. Só que ele falou: só que ele não é só músico. Ele é valente, ele é guerreiro, ele é corajoso, ele é bonito, ele é dependente do Senhor. E aí então Saul se convence e fala: tá bom, fala para Jessé me enviar Davi, o pastor de ovelha. Por que Saul não falou assim: tá bom, então fala para Jessé enviar o seu filho Davi, o músico, pois eu estou precisando de um? Mas ele não fala chama Davi o músico, ele fala chama Davi o pastor. Sabe por quê? Ser pastor de ovelha era a essência de Davi. Era a essência de Davi, era ser pastor de ovelha. Ele tinha sim muitas qualidades, muitas características boas. Ele era bom sim em muita coisa, mas a essência de Davi é que ele era pastor. Você precisa entender que nós podemos ser bons em muitas coisas. Lá fora, você pode se destacar na sua empresa, você pode se destacar no seu ramo, você pode se destacar no meio em que você vive, mas a essência vale muito mais do que qualquer título que você possa ter. Muito mais do que títulos, você precisa ter essência. O que é essência? A essência, ela é a característica mais importante de algo ou de alguém. Fala para mim, vamos lá, um exemplo. Um perfume. Fala para mim o nome de um perfume caro, gente. Um perfume importado. Porque meu marido só dá Avon para mim. Se eu falar, vou falar perfume da Avon. Não quero falar perfume da Avon. Eu quero o nome de perfume caro. Fala aí. Dolce Gabbana. Olha, marca esse nome aí, por favor. Dolce Gabbana. Vai dando um Google já para ver quanto custa. Quem conhece o perfume Dolce Gabbana? Se você não conhece, eu profetizo que você vai conhecer. Você vai ganhar. Vão presentear você com Dolce Gabbana. Receba, mulher. Receba, mulher. Glória a Deus. Presta atenção. Um perfume bom. Vocês me falaram Dolce Gabbana. O Dolce Gabbana, ele tem uma essência, sim ou não? A essência do perfume Dolce Gabbana é a característica central do perfume. E esse perfume Dolce Gabbana, se ele estiver na embalagem do Dolce Gabbana, com o rótulo do Dolce Gabbana, mas se ele perder a essência, ele é só um líquido. Mas
O Dolce & Gabbana, se você conhece ele pode estar fora da embalagem. Você pode pegar, tirar ele da embalagem e colocar num copo. Você não vai nem ler o rótulo. Você vai pegar ele sem rótulo, sem embalagem, mas se tem essência, você vai fazer assim, ó. É Dolce & Gabbana, eu conheço esse cheiro, O que você precisa entender, diácono? Você precisa ter essência. A essência do diaconato é servir. Não perca a sua essência. Você pode ser muitas coisas lá fora, você pode ter muitos títulos, muitas qualidades, muitas características, mas nunca perca a sua essência de servo. Glória a Deus, aleluia. Diácono que precisa estar na escala para servir perdeu a essência. Diácono que precisa estar com a farda para servir perdeu a essência. Às vezes, hoje eu estou de boa, não estou escalado. E aí falta o irmão, irmã, você pode nos socorrer? Pode nos ajudar? A faxineira não vê. Não estou escalado. Perdeu a essência. Porque aquele diácono que tem a essência, ele não precisa da farda, ele não precisa da embalagem, ele não precisa do rótulo, ele não precisa da escala. Ele atende ao chamado. Ele atende porque ele tem essência. A essência de Davi era ser pastor. Veja que Deus chama o próprio Saul, que mais tarde ia se tornar o seu maior inimigo. Mas quando Deus quer te chamar, ele usa quem Ele quer. E aí então nós vemos Saul falando: traga-me Davi, o pastor de ovelhas. Saul achou que estava só chamando um pastor para ser músico, mas era Deus usando Saul, chamando o músico para ser pastor de Israel. Não foi homem que te chamou, foi o próprio Deus que escolheu você. Não foi homem que te chamou. Deus usa homens para nos chamar, mas é Deus que te chama. Davi não estava sendo chamado por Saul. Saul estava sendo só um instrumento, o porta-voz do Senhor. Mas naquele momento era o Senhor tirando Davi do curral, do meio das ovelhas, e colocando ele já no caminho rumo à jornada do trono de Israel. Só que em nenhum momento a gente vê Davi desesperado. Em nenhum momento a gente vê Davi ansioso, angustiado, sem entender o que Deus estava fazendo. Samuel foi ungir Davi para ser rei, mas o primeiro chamado, ele vai ser chamado para ser músico. A gente não vê Davi falando: mas Senhor, o Senhor esqueceu, o Senhor está confundindo. Não, mas peraí, tem certeza que é para ser músico mesmo? Não é para ser rei agora? A gente não vê Davi em nenhum momento preocupado com isso. Porque quem é escolhido de Deus, fica tranquilo, porque sabe que o lugar que Deus tem para você, não é você que se coloca, mas é o próprio Deus que abre o caminho para você. O lugar que você entra com a força do teu braço, a força do braço de alguém tira você depois. Mas o lugar que você entra com a forte mão do Senhor, ninguém vence o braço forte do nosso Deus. É por isso que você não precisa ficar preocupado, ansioso, desesperado, achando que você está esquecido, achando que alguém está confundindo as coisas. Mas me chamaram para isso, eu fui ungido para aquilo. O próprio Senhor tem a estratégia, tem a maneira de abrir o caminho e te chamar e te colocar no lugar que Ele preparou para você. Eu creio num Deus que Ele mesmo sopra o seu nome. Ele mesmo sopra o seu nome. Nós vivemos na era da rede social e é legal, é bom, ok. Mas quando a gente começa a perder um pouco o foco e se preocupar demais
em ser lembrado, em ser visto, em engajamento e isso, aquilo. É porque a gente está esquecendo que antigamente, na época de esses grandes homens de Deus, nem rede social existia. Como é que eles chegavam para multidões? Era Deus que soprava o nome deles. Esse mesmo Deus continua soprando o nosso nome. Pare de perder a sua paz. Pare de perder noite de sono, preocupado. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Como é que eu vou fazer para ser lembrado naquele lugar? Enquanto você descansa e confia no Senhor, Ele vai preparando estratégias para trazer você para o lugar que Ele preparou. E aí então, Davi começa sua jornada como músico. Vira para quem está do seu lado e fala. Eu mando falar bastante recado. Eu não gosto, viu, gente? Quando eu estou na minha igreja, eu não gosto que o pregador fique mandando recado para quem está do lado. Mas para você não dormir, vira para quem está do seu lado e fale assim, ó. Não despreze os pequenos começos. Zacarias 4:10. A palavra de Deus diz: não despreze os pequenos começos. Ou não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. O Senhor se alegra ao ver a obra começar. Eu imagino quando Davi atendeu ao chamado para chegar até Saul apenas como um músico, o Senhor já sorria lá do céu. Davi talvez não entendia e falava assim: eu fui ungido para ser rei, mas estou indo para ser músico, eu estou indo. Porque lá do céu o Senhor sorria e falava: Ele não desprezou porque é no começo. Às vezes você fica assim: só escala eu de terça-feira no culto de oração. Oh meu Deus, só eu que sou escalado para limpar o banheiro da igreja. Nossa, mas eu que vou ter que varrer a calçada de novo. Não despreze os pequenos começos, pois enquanto você está lá fazendo as coisas humildes e pequenas, o Senhor está se alegrando com você. Ele está se alegrando com você e falando: é isso. Ela entendeu, ele entendeu que é servir, tem lugar preparado para ele, para ela. Davi começa como músico. E aí você conhece a história. Depois da promessa, só veio problema para Davi, sim ou não? Depois que foi ungido, gente, foi um BO atrás do outro para Davi. Um BO atrás do outro. Mas Davi fiel a Deus. E aí, nós já estamos lá em 1 Samuel capítulo 22. Depois que Davi mata Golias, Saul passa a odiá-lo e a persegui-lo. Fala assim: quem mata gigante, desperta inimigo. Porque enquanto Davi era só um musicozinho? Não sei como fala, gente. De música. Eu vou tomar uma água, Senhor. Nós estamos ao vivo, mas depois não corta. Quando Davi era só um pequeno músico. Professora, está aqui na minha frente. Estava tudo certo. Saul gostava dele. Até falou assim para Jessé: vem morar aqui comigo. Dá aqui seu filho, empresta seu filho aqui para mim. Passou a amar. Mas depois que Davi matou Golias, Saul viu o seu potencial. E tem gente que vai gostar de você enquanto você estiver por baixo dela. Mas quando Deus começar a exaltar você, essa pessoa vai começar a te perseguir. Mas fica tranquilo, porque você não quer crescer, você não quer ser grande. Quem mata gigante desperta inimigo. Despertou o inimigo. Saul passou a odiar Davi. E Davi começa a ser perseguido então. E agora lá no capítulo 22, ele está fugindo. Vai para a caverna de Adulão. Quando Davi chega lá, gente, pessoas começam a chegar atrás de Davi. Davi estava na caverna, no meio do deserto. Sua família foi atrás dele. As coisas estavam indo mal para Davi.
Mas olha que interessante. Nesse mesmo capítulo 22 de 1 Samuel, a gente vê que Davi vai até o rei de Moabe e fala assim: vou deixar minha família aqui. O senhor pode cuidar da minha família até eu ver o que Deus vai fazer comigo? Olha que bonito. Tem gente que quando passa por problemas, o primeiro que toma é os familiares, sim ou não? O primeiro que toma coisa é os da família, não é? Davi não. Davi estava assim, ó, um BO atrás do outro, mas ele estava preocupado com a família. Rei, deixa eu deixar minha família aqui, cuida deles para mim, até eu ver o que Deus vai fazer comigo. Vamos embora para o deserto. Davi está lá no deserto, na caverna de Adulão. Aí começa a chegar os endividados, os desanimados, os problemáticos, os esquisitos. Ó, desculpa, gente, eu sou corintiana, os corintianos que me desculpem. Mas que se fosse hoje, eu ia falar, os corintianos foi tudo atrás de Davi, que era só os vida louca que estava lá atrás dele. Só a gente, Davi podia pensar: eu fui ungido para ser rei. Cadê o palácio? É uma caverna. Cadê os meus servos? Só tem esse povo estranho aqui atrás de mim. Ele podia pensar isso, sim ou não? Porque o que Davi estava vivendo, a realidade do que ele estava vivendo naquele momento, não tinha nada a ver com a promessa que havia sido feita para ele, sim ou não? E na nossa vida é assim. Existirão momentos que nós vamos viver coisas que você vai olhar para aquilo e vai falar: não foi isso que o senhor falou, não foi isso que o senhor prometeu, não tem nada a ver, Deus. E é esse momento que nós somos tentados a desanimar. Os começos humildes, os começos difíceis, muitas vezes tentam nos desanimar. Mas Davi não foi o único. Davi não foi o único que viveu uma realidade diferente do que Deus havia prometido. Se você vê lá na palavra de Deus, nós vemos Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, sim ou não? O que significa Abraão? Tem diácono crente aqui, gente? Ou tem diácono dormindo? O que significa Abraão? Pai de nações, pai de multidões. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. A partir de agora, você vai se chamar pai de multidões. Que multidão, que nenhum filho ele tinha. Seu nome significava pai de multidões. Sua realidade, estéril, sem nenhum filho. José. Sabe o que significa José? José significa aquele que acrescenta. Acrescenta o quê? Se só tinham tirado de José as coisas. Foi tirado da sua família. Foi tirado da sua túnica. Foi tirado da casa de Potifar. Acrescenta o quê? Se isso não dá, nada estava sendo acrescentado e só tirado. Realidade diferente da promessa. Davi. Sabe o que significa Davi? Filho amado ou filho predileto. Que filho predileto é esse? Se quando Samuel vai ungir na casa de Jessé, nem lembraram que ele existia. Que filho preferido é esse? Você precisa entender que muitas vezes na nossa vida, a nossa realidade não vai condizer com a nossa promessa. O que a gente está vivendo não tem nada a ver com aquilo que o Senhor disse que a gente ia viver. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar que nem Abraão, nem José, nem Davi negaram sua fé. Nenhum deles quebraram a fidelidade. E todos eles foram exaltados. Todos eles tiveram a promessa cumprida em suas vidas. Isso significa que não importa o que você esteja vivendo no dia de hoje, não importa como você entrou aqui, Deus é poderoso para cumprir na sua vida aquilo que Ele falou que vai fazer. Sabe o que acontece? Sabe qual é o nosso problema?
A gente confunde plano perfeito com cenário perfeito. O plano que Deus tem para mim e para a sua vida é perfeito, sim ou não? Diga assim: o plano para a minha vida é perfeito. Mas o plano perfeito não significa que o cenário vai ser perfeito. Aliás, Deus é especialista em pegar cenários imperfeitos e colocar o plano perfeito e fazer a história mudar. Cenário de Davi era imperfeito. Tinha palácio, não tinha servo, não tinha nada. Era um fugitivo, um perseguido. Mas Deus estava colocando Davi na rota da promessa. Tá difícil as coisas aí? Fica tranquilo, você está na rota da promessa. Você está na rota do milagre. E na rota do milagre as coisas são difíceis mesmo. E aí então, coloca para mim por favor 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, é o dos slides, por favor. Saul perseguia Davi continuamente. 1 Samuel 23, 14. Isso. Saul perseguia Davi continuamente. Realidade de Davi: perseguição. Davi podia olhar para essa situação de perseguição e falar: perseguição e ponto final. Mas quem é servo de Deus sabe que a história nunca vai terminar diferente do jeito que Deus prometeu que ia fazer. Ele enfrentava a perseguição, mas ele sabia que a sua história não terminava com perseguição, mas terminava com exaltação. Saul perseguia Davi continuamente. E aí tem uma vírgula. E depois da vírgula, o que tem? Depois da vírgula, o que tem? Duas palavrinhas. Mas Deus. Repita comigo. Mas Deus. Duas. O irmão já pegou o esquema, já entendeu. Mas Deus. Duas palavrinhas pequenininhas, mas com um poder sobrenatural. Quando mas Deus entra na história, esse mas Deus entra para mudar tudo. Quando a frase começa negativa e tem um mas, você sabe que o mas ele vem para introduzir uma frase contrária ao que você acabou de dizer, sim ou não? Vou explicar. Você fez o exame, o médico te chamou. Ele pega seu exame e fala assim: senta aí, dona Mariazinha. Estou dando uma olhada nos seus exames aqui e estou vendo que está tudo muito bem. Mas, o coração já palpita, sim ou não? Se ele falou que está tudo bem, mas tem um mas aí, é porque o mas agora vai fazer o mais, espera um pouquinho, que tem uma coisa assim que não está boa. Sim ou não? Você trabalha muitos anos na empresa. Seu patrão te chama. Ele fala assim: ô irmão, você é um bom funcionário que nós temos aqui, mas você já está se vendo com a carteira de trabalho na mão, não é? Pedindo misericórdia de Deus, porque quando entra o mas na história, quando a frase começa boa e o mas entra, é sinal que coisa ruim está vindo aí, sim ou não? Mas com Deus é assim, ó. Quando as coisas começam ruim e o mas entra na história, o mas não vem sozinho. Ele traz o mas Deus. E o mas Deus vem para dar um final diferente do começo. Davi, olha só, tem mais um versículo aí, põe para mim por favor. Coloca lá para mim, Gênesis capítulo 21, versículos 16 e 17. Nós vemos que a água, Agar estava lá no deserto. Quando acabou a água, Agar começou a se distanciar de Ismael e ela começa a chorar, porque ela fala assim: eu não vou aguentar ver o menino morrer, eu não vou aguentar ver o menino morrer. E aí
E vem um anjo e diz assim, ó: mas Deus ouviu o choro do menino. Agar estava desesperada, mas Deus entrou na história e ouviu o choro do menino, e a fonte apareceu no deserto. Tem mais, Gênesis 31:7. Nós vemos Labão mudando o salário de Jacó 10 vezes. Jacó estava inconformado, pois Labão, seu sogro, havia mudado seu salário 10 vezes. Mas e aí, o que aconteceu? Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Mas Deus entrou na história e tirou aquele que queria me passar para trás. Tirou a injustiça. Minha voz é ardida para você não dormir. Meu marido fez de propósito de eu pregar depois do almoço, viu, gente? Atos 7, versículo 9 e 10. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Começou mal, hein? Inveja, traição, vendido como escravo. E aí? Estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Glória a Deus. E agora, o mais forte, Atos 3:15. Para você que fala assim, mas tudo que você falou aí tem jeito, para minha vida não tem jeito. Ah, não? Atos 3:15. Mataram o autor da vida. Mataram o autor da vida. Meu caso não tem jeito, Kika. Ir para a morte, tem? Mataram o autor da vida. E aí? Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Tem um mas Deus na sua história. Tem um mas Deus separado para a sua situação. E ela não vai terminar assim. Eu sou filha de pais separados. Meu pai era alcoólatra. E a minha mãe, uma mulher fiel a Deus. Quando minha mãe separou do meu pai, eu e minhas irmãs, nós somos em 3, nós éramos pequenininha. E ela foi morar sozinha, cuidar da gente e criar 3 meninas sozinhas. Mas Deus estava com ela. Olhavam para minha mãe e diziam assim, essas meninas não vai dar nada não. Se as meninas crescer sem pai, não vai prestar. Mas Deus entrou na história. O ano passado eu estive aqui, eu contei meu testemunho. Se você não estava aqui, Deus te perdoe. Mas eu disse que na minha gestação em 2020, a médica virou para nós e disse assim, seu filho tem muitas grandes chances de ser deficiente. Ele vai nascer com problema. Mas Deus entrou na história e o meu milagre aconteceu. Tem diácono fiel aqui? Tem diácono fiel aqui? Tem diácono fiel aqui? Então pensa agora na sua situação. Pensa no seu problema. Pensa naquilo que tem tirado a sua paz. E começa a dizer, mas Deus, Ele entra nessa história e muda o final dela. Eu sei que às vezes é difícil acreditar que vai acontecer quando você está vivendo algo diferente do que você gostaria de viver, do que Deus falou que ia fazer. Às vezes tem aquela irmã diaconisa, fiel ao Senhor, que trabalha arduamente na igreja, que não perde um culto. E quando ela chega na casa dela, mal abre a porta, ela já sente o cheiro do álcool. E aí você que trabalhou fielmente lá na casa de Deus, chega em casa e vê aquele marido na situação. É difícil você acreditar que vai mudar. Mas Deus... Você diácono, homem,
fiel a Deus, e a sua mulher não quer vir para a igreja. Você chega em casa, parece que ela está mais endemoniada do que quando você saiu, e fica difícil de acreditar que Deus vai mudar aquele coração. Mas Deus, você, pai, mãe, diácono fiel, que está lá trabalhando, chega em casa, o quarto do seu filho está vazio, ele não está lá, e o pior, você nem sabe onde ele está. É difícil acreditar que talvez um dia esse jovem, essa jovem vai ser alcançado e vai mudar. Mas Deus, aleluia. Saul perseguia Davi continuamente, mas Deus não permitiu que ele fosse alcançado. Você conhece o final da história. Quando chegou a hora, o Senhor se encarregou de fazer tudo. A Davi só cabia ser fiel e obediente. A mim e a você só cabe ser fiel e obediente. E o próprio Senhor vai fazer a promessa se cumprir. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu chamado, não desista, não desista, não desista. Independente do que você esteja vivendo, tem um mas Deus entrando na sua história hoje. Se você entrou aqui enfermo, mas Deus entra com a cura. Se você entrou aqui triste, mas Deus entra com a alegria. Se você entrou aqui depressivo, mas Deus entra com a libertação. Se o seu casamento chegou aqui hoje por um fio, mas Deus entra com a restauração. Porque se Ele falou, certamente Ele vai cumprir. Se coloque de pé neste momento, meu diácono, minha diaconisa. Pensa naquilo que tem tirado a sua paz. Pensa naquilo que tem tirado a sua paz agora. Pensa naquilo. E agora bem forte, um brado bem forte de homem e de mulher de Deus, pensando no seu problema, diga comigo: mas Deus, se Deus falou, irá cumprir. irá cumprir. Declare: se Deus falou, Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus creia nisso. falou, Não tenha medo, não desanime. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Oh, levanta suas mãos e começa a dizer: Senhor, o Senhor falou e o Senhor vai cumprir. Não importa o que eu esteja vivendo, não importa o que esteja acontecendo, ainda que o cenário seja imperfeito, lembre-se que o plano é perfeito. Aquele que te chamou, te escolheu, e Ele tira você deste lugar e coloca você no lugar que Ele te prometeu. Apenas confie. Não importa o que você veja, não importa o que digam por aí, ainda que você ouviu dizer que não vai acontecer, você conhece o Deus que você serve e Ele tem poder. Declare isso. Ouvi dizer que não verei. Diga: essa montanha se mover. Essa montanha se mover. Diga: mas te conheço. Mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder, e em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou Atravessar essa maré. atravessar essa maré. Diga: mas sei que grande